Olá, turma querida, tudo bem? Vamos iniciar então o vídeo 3, referente ao texto 3, a abordagem de Vygotsky em relação à deficiência no contexto dos debates e desafios contemporâneos, mapeando os próximos passos. Então, este texto é uma edição especial, é uma contribuição oportuna para a pesquisa e teorização sobre a deficiência. Ela aborda o legado de Vygotsky a respeito desse tópico e mapeia novas formas de entender e aplicar suas lições e ideias a vários outros temas. Bom, as autoras começam delineando uma visão da contribuição de Vygotsky para o estudo e a pedagogia da deficiência, a fim de fornecer um contexto no qual os artigos incluídos nessa edição especial sejam apresentados em uma breve sinopse. Então, os autores vão trazer algumas referências, alguns artigos, dos estudos atuais em relação à questão da deficiência a partir da defectologia. E é importante esse texto até para que vocês tenham contato com outros textos, saibam de outros textos para pesquisas futuras de vocês, em relação ao trabalho de conclusão de curso e outros estudos posteriores. Bom, as autoras colocam que a abordagem de Vygotsky é, antes de tudo, contra o que hoje é chamado uma visão deficitária, e isso a gente já comentou em nos outros vídeos, e outros slides, porque é algo que extrapola a questão central da deficiência, é enxergar as possibilidades, as potencialidades da pessoa com deficiência, entendendo sim a deficiência, mas não se limitando a ela. E aí ele traz como exemplo a questão, uma criança cujo desenvolvimento é impedido por um defeito não é simplesmente uma criança menos desenvolvida do que seus pares, mas uma criança que se desenvolveu de maneira diferente. Então, olha só a mudança de visão em relação à deficiência. Isso já na época do Vygotsky, esse pensamento, para frente, um pensamento atual, muito atual do que hoje a gente se discute. Bom, ele escreve ainda que nenhuma teoria é possível se procede de premissas exclusivamente negativas. A abordagem, ele amplia a abordagem educacional que pode ajudar as crianças a superar os obstáculos que encontram e salienta que é extremamente importante destacar as restrições que limitam nossa visão mental. É importante, portanto, que a educação tenha o objetivo de realizar plenamente o potencial social e considere isso um objetivo real e definido. Bom, a educação para ele não deve nutrir o pensamento de que uma criança comprometida, está fadada à inferioridade social. Essa abordagem é claramente oposta a uma abordagem tradicional que está ali engessada na questão da fraqueza, da deficiência, em atitudes puramente caridosas para ajudar os necessitados. Então, olha só o grande desafio. O Vygotsky salienta que os horizontes se abrirão, os horizontes se abrirão aos pedagogos quando eles, nós reconhecermos que um defeito não é apenas uma desvantagem, um déficit ou uma fraqueza, mas uma vantagem, uma fonte de força e capacidades que ele tem e que tem significância positiva. Nas palavras do Vygotsky, o desenvolvimento cultural é a principal área para compensação, isso também a gente já frisou em outros momentos. O ponto principal é abrir caminhos através de reformas educacionais radicais, guiadas por ideias de justiça social e igualdade. Aí ele fala, para todos os cidadãos terem um papel produtivo na sociedade, com base em suas forças únicas, enquanto vem a extranormatividade como precisamente um tipo de tais forças. Então, essa nova pedagogia social que o Vygotsky nos traz, traz que socializar e integrar plenamente todas as pessoas para participar das práticas socioculturais de suas comunidades.
Portanto, a mediação cultural. A mediação cultural, em particular, possibilita o desenvolvimento de apoios midiáticos indiretos que ajudam a produzir capacidades para uma participação social plena. E aí eu repito, e elas repetem, né, nesse artigo, aquele exemplo já dado, que nós, né, essa mediação cultural, no caso, por exemplo, da pessoa com deficiência visual, nós somos o microscópio dessa pessoa, nós somos o telescópio dessa pessoa. Portanto, o potencial nessa interação social, que é a Lei Geral do Desenvolvimento, que nós vimos lá no primeiro slide, essa relação que é interpsíquica para se tornar intrapsíquica. As funções, é importante destacar que as funções cerebrais não são pré-programadas nem inatas, mas ao contrário, são formadas no desenvolvimento em resposta a demandas específicas da vida no curso de práticas e atividades socioculturais, né? Portanto, são fluídas, são flexíveis, são um órgão que tem uma plasticidade, como Lúria vai nos falar posteriormente, né, em um dos textos lá da afasia, por exemplo. Bom, é altamente problemático que, como muitos estudiosos observaram, haja uma tendência crescente entre os cientistas comportamentais de ver cada vez mais o comportamento humano como uma grande medida atribuível aos nossos genes. Então, é claro que existe a questão biológica, é claro que existe a questão genética, mas, para além disso, existe a questão da desigualdade social, né? Dos limites dados a uma cultura, né? Muitas vezes, uma cultura que privilegia determinadas normatizações da sociedade. Bom, a concepção de deficiência em Vygotsky, o termo defectologia, ele é dito como o termo em si, ele é contraditório ao conteúdo que traz, porque a defectologia poderia ser algo, um termo que hoje, atualmente, seria totalmente em desacordo ao que a gente trata, mas, contraditoriamente, o termo, o conteúdo tratado dentro da defectologia, ele é um conteúdo trazendo aspectos positivos dessa deficiência, desse potencial em que essa deficiência não é vista a deficiência em si, mas as potencialidades desse indivíduo. É claro que o termo Vygotsky utilizou dentro de um contexto, né, soviético, ali do contexto em que ele vivia, mas que carrega aspectos positivos no sentido de, bom, não vamos enxergar a deficiência em si, mas o potencial que temos na relação social para levar esse indivíduo a desenvolver as suas máximas capacidades, né? Bom, a maioria dos autores que atualmente trabalham com o referencial vygotskiano sobre defectologia usam esse termo até mesmo para, inclusive as autoras deste artigo, né, para que tenha ali uma autenticidade conceitual, então, portanto, ainda utilizado. E agora as autoras nos trazem também pesquisadores que contribuem com essa edição especial que elas lançaram, que é esse artigo que a gente está estudando, e que eu disse lá no início que vai servir para vocês, né, para estudos futuros, até mesmo para o desenvolvimento de trabalhos realizados na própria pós que vocês estão fazendo. Eu não cito todos, mas alguns, como este, o primeiro, né, que elas trazem, que se chama, em português, defectologia de Vygotsky, um termo equivocado para uma grande concepção, né? Então, fazendo uma crítica ali ao termo, mas que traz uma concepção importante, tá? O autor deste artigo, ele argumenta que, olhando para os problemas das crianças deficientes, Vygotsky descobriu que as deficiências não se originam
principalmente da biologia ou do sistema nervoso, e que as crianças com deficiências impedidas de se integrar à sociedade e à cultura perdem possibilidades que são importantes para todos os seres humanos. Portanto, a defectologia vygotskiana não se destinava a compensar desvantagens biológicas, mas sociais. O segundo artigo que elas trazem nessa edição, citam, né, nessa edição especial, o título deles em português, desse artigo em português, é Interação Tangível para a Compensação Social de Processos Mediados em Crianças com Deficiência, que é escrito por Liliana Passerino, Teresa Coma, Roselá e Sandra Baldessari, que discutem a concepção da tecnologia como signo de mediação nos processos de compensação social. Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso que utiliza interação tangível com 6 crianças com transtorno do espectro do autismo e 7 crianças com problemas de comunicação. Passerino, Coma e Baldassari analisa a interação e os processos de mediação que surgiram dos grupos de estudo que elas realizaram. Bom, as autoras explicam a questão da deficiência primária e secundária e a compensação social dos processos inclusivos e a tecnologia como signo mediador para essa compensação social. Um outro artigo também, que elas trazem é teorizações de Vygotsky sobre a defectologia, contribuições à educação especial do século XXI, escrito por Sônia Marishima Barroco, que é uma professora aqui da Universidade Estadual de Maringá. E ela vai trazer um artigo que analisa as contribuições do autor para a educação de pessoas com deficiência nas primeiras décadas do século XX, quando a educação básica não era universalizada, e no século XXI no Brasil, quando é reconhecida como direito de todos, a partir da perspectiva da inclusão educacional. Bom, a autora argumenta que se usarmos o trabalho de Vygotsky no Brasil hoje, é essencial identificar tudo que impede o desenvolvimento, ou seja, a humanização do indivíduo. E Barroco entende a defectologia de Vygotsky como terreno fértil para comprovar as principais teses do autor. Bem, turma, para finalizar, as autoras trazem que esperamos que a edição especial da defectologia de Vygotsky possa ser útil para diferentes leitores, principalmente para acadêmicos de graduação e pós-graduação em educação e psicologia, a fim de que se torne um subsídio para a leitura dos fundamentos da defectologia, ou seja, este artigo ele nos traz uma visão sobre a defectologia e aí fica mais compreensível aquilo que a defectologia traz, né? Porque as autoras já vão trazendo pistas para compreendermos essa obra, né? Isso é importante. E também aos professores que trabalham na prática com pessoas com necessidades educacionais especiais, como fonte de novas interpretações e de novas práticas para demais pesquisadores interessados em discutir este trabalho. Bom, em relação ao artigo, era isso que eu gostaria de tratar para vocês, alguns pontos principais que elas trazem. É importante a leitura dos textos, porque ali você consegue identificar outras questões, podem surgir dúvidas, enfim, que vocês possam querer tirar ali na nossa aula em tempo real, né? E na nossa web. E também no fórum, tá? Então fiquem à vontade, eu fico disponível para vocês. Espero que tenham gostado. Nós temos aí disponível no próprio artigo, tá? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.